Agora eu vou falar dos esportes que usam a força. Que esportes de força são esportes de quais os participantes buscam demonstrar força de diferentes formas em competições. Os esportes individuais têm o halterofilismo, que é o levantamento de peso olímpico, o arremesso de peso, a luta de braço e o levantamento de peso básico. Aí nos esportes coletivos tem cabo de guerra e jogos de corda. E alguns desses esportes são adaptados para deficientes, como a luta de braço e levantamento de peso paralímpico. Eu vou mencionar dois que usam a força, que é a luta de braço e o arremesso de peso. A luta de braço, ela também é conhecida como braço de ferro, quebra-braço ou queda de braço. Ela é uma atividade esportiva que contém dois contendores, com um dos cotovelos apoiados sobre a superfície e eles enlaçam o punho junto com a mão para derrubar um para o lado de lá. E cada um aplicando a força muscular tenta fazer o adversário desdobrar o braço. E o arremesso de peso é uma modalidade olímpica do atletismo, onde os atletas competem para arremessar a bola de metal o mais longe possível. As qualidades do atleta campeão são a força e a aceleração, ao contrário do lançamento de dardo, lançamento de martelo e lançamento de disco. Este esporte é chamado oficialmente de arremesso devido ao fato do peso ser empurrado e os demais serem projetados. Eu vou falar sobre o treinamento de força dos atletas. Eles carregam pesos enquanto correm, fazem flexões abdominais, supinos e etc. Lembrando que os treinos de força não podem ser mais puxados que os treinos específicos, porque a técnica ela é muito mais importante que a força nesses casos. E agora eu vou falar sobre o treino de resistência, né? Os atletas, eles correm durante horas e horas em esteiras ou até mesmo em circuitos pequenos. Eles não podem se cansar muito, eles não podem se forçar muito, porque senão os músculos ficam desgastados e o atleta fica muito cansado. E vamos supor que ele tem um evento amanhã. Se ele treinar muito hoje, ele vai ficar cansado e não vai conseguir fazer uma boa prova no dia seguinte. Para a realização de atividades que requerem um longo tempo de execução, caso das corridas de fundo no atletismo, a qualidade física principal a ser desenvolvida pelo atleta é a resistência aeróbia, ou endurance cardiorrespiratória. Entretanto, na metodologia de treinamento do atleta, a resistência aeróbia não deve ser desenvolvida apenas através da realização de percursos longos e de moderada intensidade. Sendo assim, para melhorar o resultado competitivo do atleta, não somente a capacidade cardiorrespiratória deve ser desenvolvida, mas a força muscular também deve ser. Se devidamente explorada, permitirá ao atleta um nível de resistência superior ao de seus adversários. Os métodos de treinamento devem ser variados, observando-se a aplicação pedagógica de cada um deles, conforme o estágio de desenvolvimento individual do atleta e ainda de acordo com seus objetivos da periodização dos ciclos de trabalho. Para o desenvolvimento da força muscular específica do atleta, utilizamos meios de treinamento que visem o desenvolvimento da resistência de força. E com o desenvolvimento da resistência de força, pretende-se que um número elevado de contrações musculares sejam realizadas durante um longo tempo e em maior velocidade, sem a energia necessária para esse trabalho, proporcionada pelo metabolismo oxidativo. Assim, as adaptações provenientes do treinamento da resistência de força proporcionam ao atleta uma maior velocidade no ritmo de deslocamento e, consequentemente, a melhora do resultado competitivo. Portanto, o atleta estará apto a desenvolver maior deslocamento às custas de sua capacidade metabólica oxidativa. Os meios de preparação para o desenvolvimento da resistência de força são treinamento em circuito, exercícios com pesos,
Preparação especial de força. A escolha de cada meio de preparação e quando aplicá-lo estará a critério do treinador, que deverá obedecer às leis biológicas e pedagógicas que regem o treinamento desportivo. Eu vou falar um pouco sobre a força. A força refere-se à capacidade dos músculos de exercer tensão. Quando estudamos a força, não podemos esquecer de ressaltar a resistência de força, que é a capacidade de resistência à fadiga do organismo. Em caso de performance de força de longa duração, ou a capacidade do músculo de repetir movimentos idênticos durante um tempo prolongado ou manter um certo grau de tensão durante um longo período. Diz respeito à capacidade de executar determinado movimento de forma mecânica eficiente durante o maior tempo possível. O treinamento de força muscular também é um componente muito importante nas atividades de ginástica localizada. Ela pode se manifestar pela força dinâmica ou pela força estática. Um exemplo da utilização em atividades de ginástica localizada é o fortalecimento de bíceps braquial, e que é uma fase positiva por causa da contração concêntrica do cotovelo. E também tem outro exemplo que é o retorno através da extensão dos cotovelos, que é a fase negativa por causa da contração excêntrica. Sobre alimentos que ajudam na força. Quando falamos de alimentação, temos muitos alimentos bons e muitos alimentos ruins que são para o nosso sistema. E tem alguns alimentos que são para algo, para o que, sabe? Sempre são alguns direcionados para algum lugar do nosso corpo. E o que eu vou falar hoje vão direcionados para a força de nossos músculos, que são o espinafre, que ele é rico em antioxidante, mas também contém ingredientes que ajudam nossos músculos e nossas forças. Eu vou estar falando aqui sobre dois alimentos importantes que nos ajudam a ganhar força. Um dos alimentos é a carne, principalmente a bovina. Ela nos ajuda a ganhar massa muscular. Por quê? Porque tem bastante proteína, tem zinco, ferro e vitaminas. E algumas das carnes, elas têm o CLA, que é o ácido linoleico conjugado. E o que é esse ácido? É um ácido graxo, que ele tem um papel importante na queima de gordura corporal e nos ajuda a ganhar massa muscular. Também fortalece o sistema imunológico. O outro alimento é o arenque, que é um peixe rico em ômega 3. Ele tem uma quantidade muito grande de creatina. E o que é creatina? Ela ajuda no crescimento dos músculos e ela também aumenta a força. Então esses dois alimentos aí são bem importantes para o aumento da força: o arenque e a carne.